Daniel, alguém socorrer manhã que está aí, não conseguiu ouvir. Já deu certo? Ah, já conseguiu, já conseguiu. Graças a Deus. Que ela não conseguiu ouvir ninguém, mas ela está ouvindo. Beijo, vão estar aqui em família, amigos, todo mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente. Esse louvor fala que, vou louvar agora, diz que você é muito especial para Deus. Ele criou você com um propósito especial. Só que muitas vezes nós somos teimosos, nós deixamos de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Mas lembre-se, Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, para a minha vida e para Ele. Você é o maior tesouro dele. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Antes de você nascer, tracei um plano especial. Lá no ventre formei, desde o nascer, o amei. Chamei o seu nome, filho meu, mas você cresceu, o meu amor aceitou. Não entrou, não? A assistência que gosta do canal da Júlia. Eu mandei para ela, ela não viu ainda. Ela entrou quase um pouco na cidade. Não deu para escrever. Pedi para você desativar seu microfone, ainda que você seja um anfitrião, para esse louvor ser dado com mais força ao nosso Deus. Obrigada. Meu filho, você pertence a mim, é o meu tesouro. Chega de sofrer a esperança. Quero ver você feliz. Você pertence a mim, é o meu maior tesouro. Chega de sofrer, eu sou a esperança. Quero ver você feliz. Eu sou teu Deus. Deus quer ver você feliz, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a momentos difíceis da sua vida. Pastor, você continua mais uma? É isso? Eu continuo mais uma. Então, isso, minha irmã. Isso? Isso. Então, desculpa que eu pedi para desligar, é que a gente, quando está louvando, quer se concentrar e, às vezes, né, eu já vi que na minha família tinha alguns ali com o microfone ligado, e como a gente está muito em casa, a gente acaba falando assim, né? Mas obrigada pela compreensão. Então, essa próxima música
diz o seguinte, que tem momentos na vida da gente que as coisas não estão fáceis, não é mesmo? Talvez seja pela pandemia, talvez seja pela convivência em casa, né? Com os nossos amados, que às vezes nem tudo é flores, há momentos muito difíceis também, mas Deus, em todo momento, Ele é o nosso refúgio, Ele é a força para a nossa vida, e é a Ele que nós devemos recorrer de manhã, à tarde, de madrugada, porque Ele é a nossa força. Então não desanime. Se está difícil, recomece, porque Deus, Ele é a esperança, Ele é a força para mim e para você. E é isso que diz essa próxima música que eu vou cantar neste momento. Pensando nas escolhas erradas que já fiz, o silêncio da amargura, esperei que aquela noite escura tivesse logo. Eu olhei pro céu e pedi a Deus uma chance. E aprender com os meus erros, caminhar sem ajuda de Deus. Ele é minha rocha, o meu socorro, mas Ele tem Ele seca as minhas lágrimas pelas madrugadas, me fazem e recomeçar. Dia em meu quarto a orar, somente agradecendo eu te pedi. Sentindo pequenino ao seu olhar, e mesmo assim minha casa ajuda a prosseguir. Encontrei no céu, no olhar de Deus, liberdade pra recomeçar e aprender com os meus erros, a não mais tentar cuidar do perdão de meu Deus, pois Ele é minha rocha, o meu socorro eterno, mas Ele tem cuidado de mim. As minhas dores, Ele seca as minhas lágrimas pelas madrugadas, me fazem dormir. Ele é a minha rocha, o meu socorro eterno, é sempre eterno, cuida de mim. Vê as minhas dores, Ele seca as minhas lágrimas pelas madrugadas, me faz então dormir e recomeçar. Deus, dá tempo de recomeçar. Amém? Ainda bem que é tempo de recomeçar com o nosso Deus. E a gente não sabe por quanto tempo, né? Se é daqui a meia hora, se é daqui a 1 hora, se é até amanhã. Mas sabemos que ainda resta um tempo para a gente ter uma nova oportunidade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe cada um de nós. Amém.
Esse é o senhor das ordens, viu, meu amigo? É contigo, meu querido. Que Deus, mais uma vez, possa te usar e que as tuas palavras possam vir diretamente do trono de Deus e que possamos sair fortalecidos através do instrumento que é o Senhor. Amém, amém. Meus amigos, é uma alegria poder estar aqui com vocês, para nós estudarmos juntos a palavra do Senhor. Eu estou vendo aqui gente de montanha, não é? Que é de montanha, mas é de Itamaraju também. Eu estou vendo aqui o Walter e a Rosinha. Eu vejo aqui vários irmãos de Itamaraju, gente que eu conheço, gente que eu não conheço também. Estou vendo aqui para poder conhecer aqui quanta gente que eu estou vendo aqui o nome, muitos conhecidos. E eu quero agradecer a todos vocês pelo convite. Eu acho que tem aqui irmãos do Fátima, tem irmãos, parece que da Central. Hélio Sandro é de onde? Hélio Sandro está por onde? Domingo. É de onde? Hã? São Domingo. Ah, ok, São Domingo também aí. Então, opa, já vi minha prima ali também. Tudo bem com vocês? Ótimo, bom revê-los, viu? Abraço aí para o Alessandro e para a Sandra, né? Eu também sei que tem irmãos aqui da Jaqueira, não é? Tem irmãos da Jaqueira também que estão aí assistindo. Um abraço para vocês, irmãos aí do Fátima. Eu não sei se tem irmãos de alguma outra igreja. Jailton está por onde, Jailton? Não sei se Jailton está pelo Fátima, se está pela Central, por onde é que anda, mas eu estou vendo aí gente que já foi da Central, mas eu vejo que a grande maioria dos irmãos são da igreja do Fátima. E aqui fica assim o nosso abraço, o nosso carinho. A igreja do Fátima, eu diria assim, também estou vendo aqui meu sogro, minha sogra, irmãos aí que nós convivemos juntos. A igreja do bairro de Fátima é uma igreja que... Ciderlândia, assistindo pelo YouTube, e tem também um pessoal de Jucuruçu também assistindo pelo YouTube. Ah, tem gente de Jucuruçu também assistindo pelo YouTube. Olha, que bênção, que alegria, então. Tem muita gente por aí. Um abraço para minha irmã aí, para a Ciderlândia, e para quem mais está nos acompanhando aí pelo YouTube. De alguma maneira, nós estamos aí entrando na sua sala, entrando na sua casa, para poder estudar com você a palavra do Senhor. E nós louvamos a Deus porque Ele tem nos dado a oportunidade de ter a palavra dEle poderosa em nossas mãos, em um mundo que está em trevas. Enquanto o mundo está em trevas, quanto mais fica escura a noite, mais está próxima do raiar do dia. Então, enquanto o mundo está em trevas, nós olhamos para o dia em que Jesus vai descer nas nuvens do céu com poder e glória para nos buscar. Então, quanto mais a gente caminha para o fim, mais nós nos alegramos, não é? Então, nós sofremos um pouco pelas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, nos alegramos, porque sabemos que essa batalha tem um fim e nós já sabemos qual é o lado que vai vencer, e é deste lado que nós estaremos até o fim, no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, um abraço para todos vocês, e eu agradeço aí a Eliana, o Ignaldo, o pastor Gessé, pelo convite de vocês para podermos estar aqui, e nós louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos, tá bom? Eu quero pedir a você para fechar os seus olhos e nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que nos ajude a entender a sua palavra. Querido Deus e Pai que está nos céus, nós louvamos e exaltamos o nome santo do Senhor, porque nós temos aqui a palavra santa do Senhor em nossas mãos, e ela é poderosa, e ela transforma a nossa vida, e ela nos ajuda a entender o plano do Senhor para cada um de nós. Querido Deus, ao abrirmos a palavra santa do Senhor, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, pedimos que o Senhor transforme a nossa vida e nos ajude a viver de acordo com a vontade do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com vocês de uma história, na verdade, de um contexto de um homem de Deus
Quem tiver a sua Bíblia aí já pode abrir no Romanos capítulo 5, por favor. Abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 5. E é esse o texto que nós vamos estudar nessa noite. Romanos capítulo 5 tem uma lição muito especial para todos nós. Nós estamos num período difícil, nós estamos com um barco que ameaça, esse mundo aí ameaça ir cada vez de mal a pior. E nós, neste mundo, passando pelos desafios que nós estamos passando, cada um com a sua luta, nós temos irmãos que estão preocupados em perder o emprego, nós temos irmãos que já perderam o emprego, e nós temos pessoas que estão passando por desafios. Essa pandemia é uma oportunidade que nós temos para rever o que é prioridade na nossa vida, e eu percebo, pelo menos comigo, essa tem sido a minha experiência. Eu tenho percebido nessa pandemia que algumas coisas que eu me apegava não tinham tanto valor assim. E outras coisas que eu nem me apegava tanto, hoje eu dou muito mais valor. Então, a pandemia não é só um momento de dor, de sofrimento, de quarentena, de todo mundo isolado dentro de casa. A pandemia também é um período em que Deus está nos dando a oportunidade de aprender coisas que nós não aprenderíamos de outra maneira. Vocês já ouviram por aí que o mar calmo não faz marinheiro, não é verdade? Então, nós precisamos de um mar em que as águas estejam sendo agitadas para que o marinheiro aprenda a fazer o seu trabalho. E nós vamos ver um pouquinho sobre os desafios da nossa vida cristã. Romanos capítulo 5, quem está escrevendo aqui entende bem de dor, de sofrimento, de luta, de isolamento. Apóstolo Paulo, o herói da fé, o pregador do evangelho, aquele que foi usado por Deus de maneira poderosa para pregar o evangelho no mundo conhecido da sua época, um homem que teve muitas experiências com o Senhor, que deu a vida pelo evangelho, é alguém que tem muito a nos ensinar. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, ele vai falando aí da vida nossa, da nossa vida cristã, e ele vai falando aí sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. Quando nós encontramos Jesus como nosso Salvador, algumas coisas acontecem na nossa vida. E eu quero que você acompanhe comigo aí a leitura a partir do verso 3. Capítulo 5 de Romanos, no verso 3, diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A primeira coisa que você e eu precisamos entender é que toda tribulação, todo momento difícil que nós passamos na nossa vida, ele é pedagógico. E a Bíblia vai dizendo aqui que a tribulação ela produz perseverança ou paciência. Um dia, eu era pastor em Posto da Mata, e eu acho que alguns de vocês devem conhecer ali a região de Posto da Mata, Nova Viçosa, e eu era pastor ali, e eu também era pastor em Mucuri. E nós tivemos um programa para jovens, e naquele programa nós teríamos ali, os irmãos doariam sangue, e eu fiz contato com o banco de sangue para poder ver com o médico, para ele poder conduzir a sua equipe, o pessoal lá do banco de sangue. Aí eu liguei para ele e disse: doutor, dia tal, nós teremos um programa para jovens e vai ter doação de sangue. Eu queria te pedir para a sua equipe ir lá e para poder colher sangue, vai ter uma grande quantidade de pessoas e vai ser uma bênção para vocês, para o banco de sangue. E ali eu fui argumentando com o médico, e o médico olhou para mim e disse: amigo, calma, o que você está precisando? Eu disse: estou precisando de tal data. Ele disse: eu preciso verificar. E eu disse: doutor, mas me responda logo, porque eu preciso resolver isso aí. E aí o médico ia falando e ia dizendo para ele que eu precisava resolver as coisas logo. Aí chegou um momento que o médico olhou, o médico disse assim para mim: você deve ser bem novinho, não é, pastor? Aí, na época, eu tinha 20 e poucos anos. Eu disse: exatamente. Ele disse: uma característica das pessoas novas é não terem muita paciência com as coisas. Depois de um certo tempo, pastor, a gente começa a ficar um pouquinho mais paciente, espera um pouco mais, a gente tem um pouquinho mais de calma, pastor. Então, com a idade, pastor, você vai entender que dá para ter um pouquinho mais de calma na vida. E aquele dia eu aprendi uma lição, é que quando nós estamos passando por momentos turbulentos, nós aprendemos algumas coisas que são muito importantes. Por quê? Porque nós estamos acostumados a resolver as coisas do nosso jeito.
E o grande problema da história humana, da família humana, é que o ser humano que não sabe como resolver as coisas, ele quer fazer do jeito dele, no tempo dele. Enquanto nós, às vezes, temos pressa para muita coisa, o sábio Salomão diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Deus é quem sabe qual é o tempo das coisas. Deus é quem sabe qual é o modo em que as coisas devem acontecer. E uma das coisas que eu aprendi com o passar do tempo é que muitas vezes as coisas que eu quero, no tempo que eu quero e do jeito que eu quero, não são nem no tempo, nem no jeito e nem no modo que Deus quer. E o desafio para nós é nós aprendermos a desconfiar de nós e a confiar mais em Deus. E eu me lembro aqui dos apóstolos pescaram a noite inteira, eram especialistas e não pegaram nada. Aí, de manhã, aparece um homem, olha para eles e joga do outro lado. E o que eles não conseguiram pegar na noite inteira, porque eles não pegaram nada, eles pegaram em um arremesso de redes. Entenda, você e eu precisamos entender uma coisa na nossa vida, é que, por mais que às vezes nós olhemos para o lado e algumas coisas da nossa vida não tenham solução, e que as tribulações às vezes parecem ser mais fortes do que as nossas forças, e parece que as águas estão balançando mais do que o nosso barco pode suportar, tudo isso ensina uma lição muito grande para a gente. É que, por mais que os discípulos estivessem desesperados em um barco no mar, Jesus estava dormindo. Por mais que as coisas estivessem complicadas, Jesus estava dormindo. E quando eles acordam, Jesus olha para eles e diz: por que vocês estão tão assustados, homens de pequena fé? A grande questão é que o desastre da vida humana é o ser humano querer as coisas do seu jeito. E na história da vida humana, o ser humano veio oferecido soluções e soluções que aparentemente são boas, mas depois mostram que não prestam. O mesmo ser humano que disse que a ciência resolveria o problema do mundo, ele fez a bomba que destruiu em massa muitas vidas. O mesmo ser humano que diz encontrar solução para um problema, ele cria problema para várias outras questões. E agora Paulo diz assim: você e eu precisamos entender uma coisa. Enquanto você quiser levar a vida do seu jeito, vai dar tudo errado. Enquanto você levar a vida do seu jeito, você não vai amadurecer. Enquanto você levar a vida do seu jeito, no seu tempo e do seu modo, as coisas vão dar errado. E alguém uma vez disse assim: se toda vez você faz as mesmas coisas e dá sempre o mesmo resultado, você precisa fazer de um jeito diferente. O apóstolo Paulo, ele diz que se você desconfiar mais de você e confiar mais em Deus no momento da tribulação, você vai aprender a esperar no Senhor. Você vai aprender a ter paciência e a confiar que talvez o trabalho que Deus permitiu que você perdesse não era o melhor trabalho para você. Talvez a moça que você perdeu do namoro não fosse a melhor esposa para você. Talvez aquela circunstância que você gostaria tanto de tivesse dado certo era o pior laço do diabo para a sua vida. Deus, ele vai nos ensinando que nós precisamos aprender a confiar mais no Senhor e a desconfiar mais de nós. Quando eu vejo a história dos grandes homens que caem na Bíblia, eu vejo homens que caíram porque confiaram neles. Davi, quando estava na luta, ele confiava no Senhor e era um homem puro. Davi teve a oportunidade de matar Saul e disse: não, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Davi, na sua vida, ele foi muito humilde. Depois que Davi foi ungido rei por um profeta, ele voltou a cuidar de ovelhas, porque ele era humilde, ele sabia esperar as coisas no tempo de Deus. Só que depois que Davi se torna rei, quando deveria estar lutando e agora estava em casa, o momento fácil da vida de Davi foi o maior laço para a vida dele. As provações ajudaram demais Davi a amadurecer. Você e eu precisamos entender que se Deus permite que nós passemos por tribulações, por momentos de dor e de sofrimento, é porque essa é a maneira que Ele tem de nos ensinar coisas que nós não aprenderíamos de outra forma. Existe uma segunda coisa que você e eu precisamos aprender, e o verso diz assim, verso 4, a perseverança produz experiência. Eu quero compartilhar com você um texto que está lá no iniciozinho do livro de Mateus,
E esse texto, ele me acompanha porque houve um tempo em que eu fiquei pensando se esse texto dizia o que ele estava dizendo mesmo. E Mateus capítulo 5, verso 48, Jesus, ele nos dá um conselho, depois de falar de amor, amar os inimigos, amar quem nos persegue, orar por eles. Ele diz assim, Mateus 5, 48, portanto, sede vós o quê? Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Eu estudei esse texto e eu cheguei à seguinte conclusão do que esse texto está querendo dizer. Esse texto está dizendo assim, você precisa olhar para Deus e você ir amadurecendo e se tornando mais semelhante a Ele e mais distante do que você é hoje. O que esse texto quer dizer é que você ser perfeito, na verdade, é você ser maduro, é você amadurecer. E eu volto aqui para o texto de Romanos capítulo 5, e Romanos 5 está falando exatamente isso. É que quando você passa por tribulação, aprende a ter paciência, você se torna uma pessoa experiente. Sabe o que aquele médico estava dizendo para mim? É que no dia que eu fosse experiente, eu ia ser mais paciente. No dia que eu fosse experiente, eu ia enxergar a vida de outra maneira. Quando você deixa de ser uma pessoa imatura, você começa a enxergar a vida da ótica do céu e não da sua ótica. Você começa a entender que você não serve a homens, mas você serve a Deus. Quando você tem experiência na vida cristã, você percebe que Deus cada dia quer livrar você de você mesmo. Quando você amadurece na sua vida cristã, você entende que Deus quer te ajudar a ir para o céu, quando você, no fundo, não queria ir para lá. O apóstolo Paulo diz, o que eu sei que eu não devo fazer, é isso que eu faço. E o que eu sei que eu deveria fazer, eu não faço. A nossa luta é terrível e é contra a carne. E nós precisamos desconfiar de nós mesmos. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você tomar decisões na sua vida de hoje para frente, você vai ter que tomar decisões, pergunte para Deus se é isso que Ele quer que você faça. Se a sua maneira como você tem vivido, se a maneira que você tem levado a sua vida cristã, pergunte a Ele se é esse o jeito que Ele quer que você viva. E o que eu tenho percebido é que muitos de nós dizemos que estamos fazendo o que Deus quer, quando, na verdade, estamos fazendo o que nós queremos e Deus nunca aprovou. Muitos de nós precisamos aprender que nós precisamos ter experiência com Deus, ser fiéis a Ele de todo o nosso coração, porque é a Ele que nós servimos. E o apóstolo Paulo, ele diz, olha, você precisa aprender a ser experiente. E o próprio Paulo, ele, em várias das suas cartas, ele vai dizendo para as pessoas, eu fico impressionado, você parece uma criança, quando você já deveria estar amadurecido. Nós não podemos sair os mesmos dessa pandemia. Você, que já era um homem de Deus antes dessa pandemia, tem que sair dela um homem ainda mais íntimo com Deus. Você, que era um bom esposo antes dessa pandemia, precisa sair dela um esposo ainda melhor. Se você era uma pessoa que queria fazer as coisas do seu jeito nessa pandemia, aproveita a oportunidade para aprender a fazer as coisas do jeito de Deus. E a Bíblia vai dizendo mais. O verso 4 diz, e a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Quando eu falo de experiência e de esperança, eu me lembro de um homem chamado José. Vocês conhecem a história dele. José foi vendido pelos irmãos e foi levado para o Egito. Talvez durante um bom tempo, José achou que as provações que ele passou eram um problema para a sua vida. Talvez durante um tempo, José pensou que Deus o havia abandonado. E agora no Egito, depois que Deus permite que José enxergue as coisas da ótica do céu, José agora encontra os seus irmãos. E os irmãos chegam no Egito, vocês conhecem a história, e agora José olha para eles e diz, sou eu, José, o irmão de vocês. E agora esses irmãos que venderam José um dia imaginaram que agora José, que era o governador, ia tirar a vida deles. Ia pagar o mal com o mal. Só que José era maduro. Lembra de Mateus 5,48? Ele está falando de amor com as pessoas que não merecem o nosso amor. Jesus está falando de graça com as pessoas que não merecem a nossa graça. Jesus está falando de você dedicar atenção a pessoas que você não vai receber nada por isso.
e que talvez aos seus olhos seja perda de tempo. Jesus ele está dizendo assim, sabe quem é seu pior inimigo? Pois é, você precisa amá-lo. Quem é do reino, ama o pior inimigo. E se alguém anda perseguindo você, você precisa orar por ele. E agora José, entendendo bem isso, olha para os irmãos e diz, fiquem tranquilos, não foram vocês que me enviaram para o Egito. Foi Deus que permitiu que eu viesse para cá. Hoje eu não sou mais aquele filho mimado da casa do meu pai que ficava entregando vocês. Hoje, Deus me deu a graça de ser o governador do Egito, não para minha glória, mas para que eu cumpra o propósito dele na vida de vocês. José agora é um homem experiente, é um homem cheio de esperança. E agora eu posso ler o texto completo para você. E não somente isso, verso 3, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Agradeça a Deus também pela pandemia, porque a tribulação produz paciência, perseverança. E a perseverança, experiência. Você vai sair dessa pandemia mais experiente. E a experiência, esperança. Quando você e eu saímos dessa pandemia, nós estaremos ainda mais aguardando a volta de Jesus. Quando você e eu sairmos dessa pandemia, nós estaremos mais apaixonados pelo céu e menos apaixonados por este mundo. Quantas pessoas eu conheço que me disseram, pastor, eu não tinha tempo para minha família, eu não estava dedicando tempo para minha família, eu tinha abandonado a minha família, e agora nessa pandemia Deus me deu a oportunidade de enxergar isso e fazer algo de maneira diferente. Quantas pessoas têm me falado, olha pastor, eu não estava orando mais com a minha família, não fazia mais o culto com eles, eu não sabia mais nem o que era isso, e agora eu tenho tempo para minha família e para Deus. Quantas pessoas têm dito para mim, pastor, depois dessa pandemia eu tenho orado mais. Quantas pessoas que estavam afastadas dos caminhos do Senhor e eu tenho ouvido falarem, olha pastor, eu percebi que esse mundo está indo de mal a pior e eu preciso ir para o céu. Queridos irmãos, o desejo do meu coração é que você saia dessa pandemia mais fiel do que entrou. É que você saia mais cristão do que entrou. Mas acima de tudo, que você saia dessa pandemia mais fiel e mais apaixonado pelo céu, como uma pessoa madura, experiente. E agora não mais uma pessoa desesperada, não mais uma pessoa que fica agoniada por qualquer coisa, mas agora uma pessoa que quando vier um momento difícil, vai ponderar e vai esperar pelo Senhor. E quando as coisas estiverem fáceis, vai olhar e vai dizer, mas também aqui os méritos são do Senhor. Querido irmão, querida irmã, Deus te ajude a confiar que nessa crise Deus está te ensinando coisas que você não aprenderia de outra maneira. Portanto, se você sofre com a crise, agradeça a Deus, porque é nela que você vai ter experiências com Ele e está tendo, que você não teria de outra maneira. Deus abençoe a sua vida. E se há alguém nessa noite que quer dizer, Senhor, me ajude a confiar no Senhor de todo o meu coração, me ajude a ser uma pessoa mais fiel, me ajude a ser uma pessoa que busque mais ao Senhor, me ajude, me livra de mim mesmo e me ajude a ser alguém mais semelhante a Jesus. Se esse é o desejo do seu coração, levanta assim sua mão. Se você está aí me assistindo e esse é o desejo do seu coração, levanta a sua mão e diga, sim, Senhor, eu quero, em nome de Jesus. É esse o desejo do seu coração? Então, se você quer colocar a sua vida nas mãos de Deus, se você quer que os seus pés caminhem por onde Deus quer, se você quer que a sua boca pertença a Deus, se você quer que os seus olhos pertençam a Deus de todo o seu coração, ouça este louvor. Enquanto você ouve este louvor, diga, Senhor, eu me entrego ao Senhor de todo o meu coração. E no final deste louvor, eu quero orar por você. Que Deus abençoe. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar
de joelhos, poder para andar. São tantos pesares e mal a rodear, que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são tuas azuis, meus pés onde queiras estarão. Conheça e saiba que vivo os meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde queres, o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas minhas mãos, meus pés onde queiras estarão. E que ao meu redor conheça e saibam que vivo os meus dias inteiros, e saibam que vivo os meus dias inteiros só pra ti. Queridos irmãos, eu espero que a nossa vida seja falar como o apóstolo Paulo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Isso seja a razão da sua vida, que Ele seja aquele que sustenta a sua fé. Eu pergunto para você, se você e eu não vivermos para Cristo, para onde iremos? Não temos para onde ir. Portanto, Deus está nos dando neste momento a oportunidade de voltarmos os olhos para Ele e sermos fiéis a Ele de todo o nosso coração. Se este é o desejo do seu coração, você vai fechar os seus olhos e nós vamos orar neste momento. Querido Deus, toma essa pessoa que ora comigo, Senhor. Talvez eu esteja falando para alguém que hoje pensou em assistir o último culto, como foi um dia aqui numa das nossas igrejas, e o Senhor falou tão poderosamente àquele jovem que ele decidiu continuar em teus caminhos e está e continuará firme até o fim. Talvez eu esteja falando, Senhor, para irmãos que estejam tendo problemas com a crise, problemas financeiros, de trabalho. Dê a eles, Senhor, a paciência, a experiência necessárias para que confiem no Senhor e entendam que o Senhor tem uma bênção muito grande para a vida de cada um deles. Mas de tudo, Senhor, o que nós mais precisamos é de um coração transformado, de uma vida madura e de esperança na volta de Jesus. Continue conduzindo essa pessoa que ora comigo aqui agora, na direção do céu. E que nada, nem ninguém, interfira no caminho dessa pessoa para o céu. Pedimos que o Senhor continue conduzindo a nossa vida, conduza cada um desses irmãos e as suas famílias na direção do céu. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja nosso Senhor. Mais uma vez eu agradeço
imensamente essa linda família pastoral. Pastor Reginaldo, que Deus continue te dando a cada dia mais e mais sabedoria, para que o Senhor continue trazendo essas mensagens edificantes, para que nós possamos estar mais e mais fortes e firmes no Senhor. A irmã Leidiane, que Deus também continue usando mais e mais a tua voz, para nos aproximar mais e mais do trono de Deus. E o pequeno Vinícius, que a cada dia você continue crescendo em graça e sabedoria diante dos homens, diante de Deus. Foi um prazer imenso estar com todos vocês, a todos também que nos acompanharam pela plataforma Zoom e também pelo canal do YouTube. Que Deus também continue abençoando a você, a sua família. Logo, logo estaremos passando por essa crise, mas a nossa certeza é, com Cristo, sairemos muito mais fortalecidos. Que Deus nos dê um restante de noite de repouso e descanso, e que possamos estar mais e mais nos entregando, fortalecendo ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando. Amém.